Bom, gente, agora o conteúdo é de potenciação. Potenciação. Conteúdo já estudado em outras séries, tá bom? Vamos começar logo pela definição, certo? De maneira geral, potência a gente representa da seguinte maneira: um número A elevado a um expoente n, certo? Onde o A vai se repetir aqui, ó, se multiplicando, certo? N vezes, tá bom? Por exemplo, temos aqui um 5 elevado a 2. Nesse caso aqui, a nossa base, né, ó, chamando aqui, ó, identificando os elementos aqui, ó, o A é a base, o N, o expoente, tá bom? Pronto. Nós temos aqui 5 elevado a 2, tá bom? Como está explicado aqui, ó, a base se repete de acordo com o expoente, ó, n vezes. Aqui nesse nosso primeiro exemplo aqui, ó, nós temos 5 elevado a 2, então o 5 se repete duas vezes, tá bom? 5 vezes 5, 25, tá bom? Nesse primeiro tópico aqui que nós estudamos, nós tratamos apenas de potências com expoente natural, certo? E a base com números inteiros. Então, nesse caso aqui, o expoente aqui, nós estamos estudando nesse minuto agora, o expoente vai ser sempre positivo e a base podendo ser positivo ou negativo, tá bom? Então, se nós temos aqui, ó, menos 3 elevado a 2, tá bom? Nós temos agora o número inteiro. Menos 3, certo? Número negativo. Aí o que vai acontecer? Nós temos que analisar aqui, ó, o expoente aqui, ó. Tá bom? Quando o expoente é par, o resultado é sempre positivo. Então, nós vamos ter aqui, ó, menos 3 vezes menos 3. Pela definição, a base se repete duas vezes porque o expoente é 2, tá bom? Multiplicação de dois números com o mesmo sinal é sempre positivo, né? Ó, menos 3 vezes menos 3, 9, tá bom? Só que você não precisa estar se preocupando com esse jogo de sinal na hora da resolução. Basta você analisar o expoente. Se o expoente for par, você só efetua a multiplicação sem precisar se preocupar com o sinal. Como o expoente é par, o resultado vai ser positivo. Agora, quando o expoente é negativo, ó, se eu tenho menos 3 elevado a 3, tá bom? Nesse caso agora, o meu expoente, ele é ímpar, certo? É 3, ele é ímpar. Então, quando o expoente é ímpar, o sinal permanece, certo? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, certo? Né? Se eu não souber dessa informação, eu vou ter que fazer o jogo de sinal passo a passo, né? Ó. Primeiro aqui, ó, o menos vezes o menos dá mais, certo? E esse mais com esse outro menos aqui vai dar menos, certo? Então aqui vai dar menos. 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27, certo? Como eu falei anteriormente, né? Nesse segundo exemplo aqui, ó. Eu tendo a informação que o expoente sendo ímpar, o sinal vai permanecer, eu não preciso estar fazendo esse jogo de sinal aqui, parcela a parcela, certo? Eu já faço a multiplicação direto e coloco o sinal lá, porque eu sei que o expoente sendo ímpar, o sinal vai permanecer, tá bom? Então, lembre-se dessa dica aí, ó. Seguindo o conteúdo estudado, o próximo tema, né, são as propriedades, tá bom? As propriedades que são as seguintes aqui, ó, tá bom? Nós temos aqui, ó, 8 propriedades, né? 8 propriedades básicas
da potenciação, tá bom? Vamos aqui só separar aqui uma folha aqui, pra gente pegar exemplos de cada um, tá bom? Então nós temos aqui a primeira. A primeira me diz, né, bem simples, que todo número elevado a zero é igual a 1, certo? É uma propriedade básica da potenciação aí, ó. Se eu tenho aqui, ó, primeira propriedade, certo? Se eu tenho aqui 5 elevado a zero, é 1. Se eu tenho aqui 10 elevado a zero, é 1. Se eu tenho aqui raiz de 10 elevado a zero, também dá 1. Todo número elevado a zero sempre vai dar 1, pessoal, certo? Então lembre-se, certo? A segunda propriedade, nós temos aqui, ó, A elevado a 1 é o próprio A, ou seja, todo número elevado a 1 é o próprio número, certo? Ó, exemplo, eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 1 é quanto? É 2, certo? É o próprio número. 3 elevado a 1 é 3. Menos 3 elevado a 1 é o menos 3. 1000 elevado a 1 é 1000, certo? Então, todo número elevado a 1 é o próprio número, certo? Terceira propriedade, certo? Ó, seguindo aqui, ó, produtos de potência de mesma base, certo? Se eu tenho aqui, ó, A elevado a N vezes A elevado a M, certo? Isso aqui é igual, tá bom? Eu repito a base e somo os expoentes, ok? Exemplo, eu tenho aqui 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3, certo? Então, eu vou repetir a base aqui, ó. Aqui eu repeti o A, certo? Que eu vou repetir o 3, que é a base. Repito o 3 e somo os expoentes, certo? Vai dar igual a 3 elevado a 5. Aí aqui já recai na potência mais simples que a gente conhece, né? Só resolver. O 3 vai se repetir 5 vezes, tá bom? Seguindo aqui, ó. Eu tenho 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a menos 2, certo? Nesse caso aqui, ó, eu tenho um número negativo, né? Você faz da mesma forma. Repete o 2 e soma os expoentes, que vai ficar 4 mais menos 2, né? Ó? Então a gente tem que fazer o jogo de sinal aqui, né? Ó? Vai ser 2 elevado a quanto? Esse menos aqui com esse mais aqui, ó, certo? Ó? Esses dois aqui, ó, dá menos, certo? Ó? Então, 4 menos 2, 2, certo? Aí, dependendo da questão, você para aí ou resolve, tá bom? Vai depender do que a questão está pedindo, tá bom? Pronto. Terceira propriedade, né? Ó, produtos de potência de mesma base. Eu repito a base e somo os expoentes, tá bom? Quarta propriedade, certo? É a divisão de potência de mesma base, tá bom? Nós temos aqui, ó, A elevado a N dividido para A elevado a M, né? É um pouco parecido com o produto, né? Só que ao invés de somar, eu vou diminuir os expoentes, certo? Eu repito a base e diminuo os expoentes, tá bom? Exemplo. Vamos pegar aqui, ó. 5 elevado a 4 dividido para 5, certo? Eu repito a base e somos expoentes. O expoente aqui do primeiro é 4. Mas, professor, aqui não tem expoente, que eu falei já inúmeras vezes. Quando não tem um expoente explícito aqui, ó, é porque esse expoente é 1 e a gente não coloca, certo? Então, 4 menos o 1, tá bom? Que é 5 elevado a 3, tá bom? Outro exemplo aqui, ó. Vamos fazer um com expoente negativo também. 3 elevado a 5 dividido para 3 elevado a menos 2. Vai ficar 3 elevado a 5 menos 2,
certo? Que é o menos da propriedade e o menos do 2 aqui do expoente, ó, certo? Aí eu tenho que fazer o jogo de sinal, né, ó? Menos com esse menos aqui, ó, né, ó, dá mais, né, ó? Então, 5 mais 2, 7, certo? E você segue a resolução da maneira que a questão pede, certo? Seguindo aqui a próxima propriedade, né? Vamos para a quinta propriedade aqui, pegar aqui outra folha. Quinta propriedade, eu tenho potência de potência, ó, certo? Potência de potência. Tem um A elevado a M elevado a M, certo? É igual a multiplicação desses expoentes, tá bom? Um exemplo aqui, ó. 2 elevado a 2 elevado a 3. Como é que eu resolvo, professor? Segue a propriedade. Repete a base, ó, que é o 2, e multiplica o expoente de dentro pelo de fora, que é 2 vezes o 3. 2 elevado a 6, certo? Aí se a questão pedir para resolver a potência final, você resolve, né? O 2 vai se repetir 6 vezes e você efetua essa multiplicação e resolve o seu problema, né? Ó, 3 elevado a 2 elevado a menos 1. É 3 elevado a 2 vezes menos 1, né? Ó, multiplicação de duas parcelas com sinais diferentes é sempre negativo, né? Ó, 2 vezes menos 1, menos 2, certo? Essa resolução aqui com expoente negativo, a gente vai ver já já como é que a gente resolve, certo? Então, potência de potência aqui, ó, multiplica o de dentro, o expoente de dentro pelo de fora, tá resolvida essa questão, certo? Sexta propriedade, nós temos aqui, ó, produtos de potência com o mesmo expoente, né? Ó. Sexta propriedade, se eu tenho aqui um número A elevado ao expoente N, ou M mesmo, certo? Vezes outro número aqui elevado a esse mesmo expoente, eu posso escrever por meio de uma única potência também, né? Pronto. Da mesma forma que está escrito. Exemplo, se eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3, né? Ó, que eu posso fazer por meio de uma única potência. 2 vezes 3 elevado a 3, né? Ó, que é 6 elevado a 3. Ó. Escrevi por meio de única potência, usando essa propriedade, né? Ó. Aí, como eu já falei outras vezes, dependendo da questão, eles pedem que para escrever só por meio de única potência. A gente pararia aqui. Se for para resolver a potência final, a gente resolve. O 6 ia se repetir 3 vezes, né? Como a gente já viu aí outras vezes, né? Vamos ver outro exemplo aqui. 5 elevado a 2 vezes 4 elevado a 2 vai ser igual a 5 vezes 4, né? Conserva aqui o expoente que é igual. Que é igual a 20 elevado a 2. Ó. Escrevemos por meio de uma única potência de novo. Certo? Pronto. Vamos para a sétima propriedade aqui, ó. Certo? Sétima propriedade é divisão agora. Divisão de potências de mesmo expoente. Tem um 8 aqui, ó, elevado a 3 dividido para 2 elevado a 3. É a mesma coisa que eu escrever 8 dividido por 2 elevado a 3, né? Ó. 8 dividido para 2 aqui é quanto? 4 elevado a 3. Escrevi, ó. Aqui eu tinha duas potências, agora só tenho uma. Bem mais fácil de resolver, né? Pronto. Continuando aqui, outro exemplo. 125 elevado a 2 dividido para 5 elevado a 2, né? 125 dividido para 5 elevado a 2, ó. Conserva o expoente que está se repetindo, né? 125 dividido para 5, 25 ao quadrado, né? Pronto. Muito simples aplicar as potências. Daqui em diante, pessoal, pegar as propriedades e começar a resolver exemplos, até ficar bem fixado na memória de vocês. É algo bem simples, mas
que tem que ter atenção, certo? Pronto, agora a última propriedade aqui é potência de expoente inteiro, certo? Quando eu tenho um número elevado a um expoente negativo, né, ó, eu escrevo o inverso dele, certo? A potência aqui vai para baixo aqui, ó, perdendo o sinal, certo? Então essa aqui é a propriedade. Se eu tenho aqui, ó, 3 elevado a menos 1, vai ficar 1 elevado, ó, a potência aqui foi para baixo, né, ó? Aqui, ó, veio para baixo. Vou escrever aqui, ó. Veio para baixo, perdendo o sinal. Então aqui a gente vai fazer da mesma forma, veio para baixo, perdendo o sinal, né, ó. 3, né, ó. Como o expoente é 1 positivo, eu não preciso colocar, certo? Vamos ver aqui mais exemplos. 2 elevado a 3 negativo é igual a 1 elevado a... Deixa eu ver aqui. Vai vir para baixo aqui, né? Ó, seguindo aqui a lógica, né? Ó, perdendo sinal. 2 elevado a 3, né? Ó, aí é 1 elevado. Aí se pedir para resolver no final, a gente resolve, né? O 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2, né? Ó, que é 1 elevado a 8, certo? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Tá bom? Se vier fracionário, professor, né? Ó, se vier aqui, ó, 2 terços elevado a menos 2. Nesse caso aqui, pessoal, como o número já vem em forma de fração, esse daqui não vinha, né? Teoricamente falando, aqui eu só preciso inverter, ó, certo? Porque se a gente for analisar, ó, aqui, ó, a gente imagina como se tivesse um 1 aqui, ó, certo? Aí a gente inverte, ó, o de cima foi para baixo e o de baixo foi para cima. Ou seja, o numerador foi para o denominador e o denominador foi para o numerador. Então aqui, como já tem os dois, a gente só inverte, ó. Fica 3 elevado a 2, ó. Invertemos, ó. Isso aqui é elevado a 2, né, ó. Então fica 3 vezes 3 sobre 2 vezes 2, né, ó, que é 9 sobre 4, certo? Então, quando vier um número sozinho, assim, ó, certo? Sem ser em fração, a gente imagina como se tivesse um 1 para inverter essa fração. Agora, quando a fração já vem aqui, ó, né? O numerador e denominador bonitinho, a gente só troca a ordem. Numerador por denominador e aplica a potência, certo? Pronto. Para encerrar aqui o nosso tema de propriedades, né, pessoal? Vamos para a potência assim, considerada mais prática, né, que é a potência de base 10, né, ó. É bem simples. Potência de base 10, né, ó. Então, nós temos dois casos, certo? Expoente positivo e expoente negativo, certo? Na potência de base 10, galera, a gente não precisa estar fazendo aquelas contas, certo? Se você lembrar do métodozinho aqui que eu vou explicar agora, você consegue resolver potências de base 10 rapidamente, só mentalmente, sem precisar fazer conta. Quando o expoente é positivo, nós temos aqui, ó, 10 elevado a 2, ok? Pela definição, o 10 se repete duas vezes, né? 10 vezes 10, que é 100. Pronto. Só que tem uma lógicazinha que me ajuda a resolver potência de base 10 mentalmente. Por exemplo, ó, se você observar aqui, ó, quem é meu expoente? 2. Se eu observar aqui no resultado, ó, eu tenho aqui, ó, 2 zeros, certo? Então essa vai ser a nossa lógica para a resolução. O expoente vai me dizer quantos zeros vai ter após o 1. Ó, se eu tenho aqui, ó, 10 elevado a 3, né, ó, 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. Se eu observar, ó, acontece a mesma coisa. Expoente 3, ó, 3 zeros. Então, basta olhar para o expoente, eu já tenho o resultado direto. 10 elevado a 4, eu vou ter o 1, né? Aí eu vou e coloco 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 10.000, né? 10 elevado a 6.
coloco 1, ó, e 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 milhão, né? Ó. Então, bem simples, né? Ó. Agora, quando o expoente é negativo, professor, vai dar um número quebrado, obviamente, certo? Ó. Eu tenho aqui 10 elevado a menos 2, que vai... Se eu usar a propriedade lá do expoente inteiro, vai ficar como? Eu vou ter 1 elevado a 10 ao quadrado, né? Ó. Vai para baixo, né? Ó. Perdendo o sinal, tá bom? 10 ao quadrado, como a gente já viu aqui, ó. 100. Pronto. Agora aqui, ó. Divisão aqui por zero, quando eu tenho 100, 10, né? Eu observo quantos zeros tem, né? Como tem 2 zeros, a vírgula vai andar 2 casas, né? Ó. 1, 2, né? Ó. Então eu tenho 0,01, né? Ó. Aí qual a lógica dessa resolução, professor? Aqui, ó, o expoente, né, 2, negativo, tem quantas casas após a vírgula? Tem 2, certo? Então o expoente vai me dizer o quê? O expoente aqui vai me dizer, ó, né, ó, aqui ele me dizer a quantidade de zeros que tinha após o 1. Aqui ele vai me dizer quantas casas devem ter depois da vírgula, certo? Aí a gente tem que contar já com o 1, tá bom? Não só com o 0. Então se eu tenho aqui 10 elevado a menos 4, vai ser o 0, né? Então tem que ter 4 casas. Então eu coloco um 0, outro 0, outro 0 e 1, certo? Menos 4, 4 casas, ó. 1, 2, 3, 4, certo? Eu tenho aqui agora 10 elevado a 6, negativo, tá bom? 0, aí 1, 2, 3, 4, 5 zeros e 1. O 1 sempre vai estar no final, então a gente já tem que contar com ele, certo? Expoente negativo, ó, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas após a vírgula, tá bom? Então, ó, bem simplesinho, potência de base 10, ó. Lembrou, você já resolve sem estar fazendo conta, tá certo? Então, vou estar mandando uma listinha para vocês praticarem o que a gente viu agora, tá bom? E qualquer dúvida, vocês vão entrar em contato comigo que a gente tenta resolver.